Bora mergulhar numa das narrativas mais dramáticas que existem sobre liderança e poder, a história do rei Saul, lá em 1 Samuel, capítulo 15. É um estudo de caso, sim, bem intenso sobre o que acontece quando a obediência é só pela metade. E essa frase aqui, ela tá no centro de tudo. É uma declaração tão poderosa que ecoa por toda a história e meio de resume o conflito que a gente está prestes a analisar. Ela define o padrão, sabe? O padrão pelo qual as ações de um rei foram julgadas. E aqui tá a pergunta que vai guiar a gente. É um dilema que vai muito além daquela época. Ele nos desafia até hoje. A história de Saul explora exatamente essa tensão entre a ordem que foi dada e a justificativa que foi criada depois. Bom, nossa história começa com o rei Saul no auge do poder. Ele é o rei, ungido de Israel, e aí o profeta Samuel chega com uma mensagem direta de Deus, uma ordem grave, sem nenhuma margem para interpretação. A missão, na verdade, era uma retribuição. Os amalequitas tinham atacado os israelitas de um jeito bem traiçoeiro, logo quando eles estavam saindo do Egito. Agora, séculos depois, a hora de prestar contas tinha chegado, e Saul seria um instrumento desse juízo. É fundamental entender a natureza desse comando. A palavra usada, Aram, não deixava nenhum espaço para negociação. Significava aniquilação total. Pessoas, animais, tudo. Tudo deveria ser completamente destruído como algo consagrado a Deus. A ordem era tipo absoluta. Então vamos avançar para a execução da ordem e ver como que isso tudo se desenrola. Saul junta um exército gigantesco, ataca os amalequitas e no começo a campanha parece um sucesso. Mas sabe como é? É nos detalhes que o fracasso se revela. A instrução foi muito clara, repetida para não deixar nenhuma dúvida. A obediência que era exigida era completa. Não tinha cláusula de exceção nem permissão para fazer uns ajustes de última hora. Era tudo ou nada. O que a gente vê é um contraste gritante. Saulo obedeceu, sim, mas só naquilo que era conveniente para ele. Ele eliminou o que era fraco, o que era inútil, mas preservou o que tinha valor aos olhos dele, o rei inimigo como um troféu. E claro, os melhores animais. E para isso, ele usou uma desculpa bem piedosa. E esse ato aqui, nossa, ele ilustra perfeitamente a mentalidade do Saul. Antes mesmo de prestar contas a Deus, ele constrói um monumento para si mesmo. A glória da vitória na cabeça dele era dele, não de quem deu a ordem. O foco dele estava totalmente na sua própria reputação. A cena agora muda completamente. Enquanto Saul está lá, celebrando a sua vitória seletiva, o profeta Samuel, depois de uma noite de muita angústia, vai ao encontro dele. Dá para sentir a tensão no ar. Esse diálogo é um clássico. Saul, todo orgulhoso, declara o seu sucesso. Mas a prova do fracasso dele era audível. Samuel não precisa de relatório nenhum. O som dos animais que deveriam ter sido destruídos conta a história toda. É uma refutação que não dá para negar. Quando ele é pressionado, a primeira coisa que Saul faz é desviar a culpa. Primeiro, ele bota a culpa nos soldados. E segundo, ele tenta enquadrar a desobediência como se fosse um ato de devoção religiosa. É uma tentativa clara de fazer o errado parecer certo, uma justificativa que ele esperava que Samuel engolisse. Agora a gente chega no clímax da história. É aqui que Samuel não só repreende a Saul, mas entrega um princípio divino que vai muito além daquele momento, definindo o que é a verdadeira adoração. Vamos analisar direitinho o raciocínio de Saulo. Ele cria uma narrativa em que desobedecer uma ordem direta é justificado por uma intenção religiosa. Basicamente, ele culpa os outros, diz que a intenção era nobre e espera que isso anule a transgressão original. E aqui vem a resposta de Samuel, o coração de toda essa passagem. Rituais religiosos, mesmo os mais grandiosos, não têm valor nenhum se não nascerem da obediência. Deus não se impressiona com gestos piedosos que estão só mascarando um coração desobediente. A submissão à palavra dele vem sempre em primeiro lugar. Samuel ainda eleva o tom, mostrando a gravidade da situação. Ele compara a rebeldia de Saul, a decisão dele de seguir o próprio julgamento em vez da ordem de Deus, à feitiçaria. E a arrogância dele de se colocar acima da palavra divina é comparada à idolatria. Para Deus, escolher o próprio caminho em vez do dele é uma forma de idolatrar a si mesmo. A sentença foi dada. Agora a gente vê as consequências tanto diretas quanto simbólicas do fracasso de Saul. A desobediência dele não foi um errinho qualquer,
Foi um ato que redefiniu o destino dele e do reino inteiro. Essa sequência é muito reveladora. A confissão de Saul finalmente acontece. Mas qual é a motivação dele? Medo do povo. E o pedido que ele faz logo em seguida não é por perdão, mas para preservar a honra pública dele. O manto rasgado vira um símbolo poderosíssimo, ao vivo. Assim como o tecido, o reino foi irrevogavelmente tirado dele. E a história termina de uma forma bem sombria. Para mostrar a seriedade do mandamento e a totalidade do fracasso de Saul, o próprio Samuel, o profeta, cumpre a ordem. Ele mesmo executa Agag, encerrando de vez o capítulo da batalha e selando o destino de Saul. Ok, agora vamos dar um passo para trás e tentar extrair as lições duradouras dessa história sobre liderança, sobre integridade e sobre o que realmente importa quando se tem uma responsabilidade sagrada nas mãos. Essa tabela resume tudo muito bem. O foco de Saul era a opinião pública, não a divina. Ele passou a culpa para frente em vez de assumir. E o arrependimento dele era só para salvar as aparências, não sobre uma mudança de coração sincera. Cada escolha o afastou mais e mais do ideal de liderança. Então, o ponto crucial é esse. Saul sentiu tristeza, sim, mas era a tristeza de ter sido pego, de perder o reino. Não era a tristeza pelo erro em si. A teologia chama isso de tristeza do mundo. O arrependimento verdadeiro, aquele que leva à restauração, lamenta a ofensa, não só a punição. Então, para resumir, o que a gente leva dessa análise? Que obediência seletiva é, na verdade, desobediência. Que a desculpa de boas intenções não se sustenta diante de uma instrução clara. Que o medo das pessoas é uma armadilha para qualquer líder. E talvez o mais sério de tudo, que um sucesso no passado não é nenhuma garantia de integridade no futuro. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. A história de Saul força um exame das nossas próprias decisões. Onde que se traça a linha entre flexibilidade e comprometimento de princípios? É uma questão que toda liderança, e na verdade toda pessoa, uma hora ou outra, tem que enfrentar. Obrigada pela companhia.